Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez com o nosso cultinho do Rafinha. Dessa vez com o episódio número 13. E vamos começar aqui com a nossa oraçãozinha, né? Pra dar o lugar a Deus. Então, Senhor Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que venha ser o Senhor falando aqui hoje. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença. Pai, que essa mensagem seja Tua, Pai, não seja minha. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez por nós, Pai, durante esse ano todo, Pai, que isso daqui eu acho que vai sair só depois do ano novo, né? Mas agora, Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Obrigadão mesmo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, venha instruir essa mensagem, Senhor, venha falar com o Teu povo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, muito obrigado. Amém. Glória a Deus. A nossa mensagenzinha de hoje, mensagem rapidinha, está em João capítulo 12, versículo 27 ao 30. Eu tô com uma bíblia de estudo aqui e faz parte da minha pregação eu ler os enunciadinhos que falam. Eu não vou ler todos, vou ler só o que interessa. Interessa para a pregação. Agora a minha alma está perturbada. E o que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas para isso vim esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que estava ali e que a ouvira dizia que tinha sido um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse: não veio essa voz por amor a mim, por amor de mim, mas por amor de vós. Daí se encerra. Esse é um episódio muito interessante em que Jesus fez uma oração para o Pai ali em público e o Pai respondeu com a própria voz de Deus, né? Com voz imponente, igual a de um trovão. Não que seja um trovão falando, mas uma voz imponente, como se fosse o estrondo de um trovão. O poder de Deus revelado, né? E uma anotação aqui que está nessa biblinha aqui, se encontra no versículo 29, que diz o seguinte: ora, a multidão que estava ali e que ouvira dizia que tinha sido um trovão. E a anotação diz o seguinte: não significa que fosse incompreensível, mas que a voz soava com tal poder que parecia um trovão. E daí a Bíblia de novo. Outros diziam: um anjo lhe falou. E daí a anotação diz o seguinte: revela o fato de que eles ouviram realmente o que foi dito e entenderam pelo menos as palavras, embora não entendessem o sentido. E mais adiante revela que é realmente aquilo. Deus falou aquilo lá para o povo ouvir. Deus não falou só para Jesus ouvir, porque se Jesus fala que foi por amor deles que o Pai falou, então não falou só para Jesus, falou para o povo que estava ali presente. E eu achei muito interessante essa interação que tem aqui, onde fala que revela o fato que eles ouviram realmente o que foi dito e entenderam pelo menos as palavras, embora não entendesse o sentido. E me deixa muito conturbado essa palavra, porque vamos levar para os dias de hoje. Aconteceu nessa época que aconteceu um milagre estrondoso. Deus, ele falou com a sua voz audível na terra. Ele falou com Jesus, que já era Deus em forma humana, e os dois estavam conversando. Isso daí é um milagre incrível. E as pessoas ouviram aquilo lá e parece que não levou muito a sério, porque nem as palavras, nem o sentido das palavras entendeu, mesmo entendendo as palavras, não entenderam o sentido delas. E hoje na igreja não acontece a mesma coisa? Quando a gente está aqui no meio do culto, parece que as pessoas ouvem as palavras, e eles até entendem que eu estou falando português, tal, não eu, mas eu falo em nome de pregador, nome de pastor, nome de quem está aqui na frente. Parece que eles entendem o que é dito, só que não conseguem relacionar, ou só relacionam de uma forma egoísta, como se fosse eu sendo as atenções. Não conseguem fazer de uma forma que eles consigam entender o sentido da palavra de Deus. E me parece que essas pessoas estão desviadas, porque a Bíblia vem dizer depois que as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor e vêm quando ele as chama. Ou seja, as ovelhas, elas reconhecem a voz do seu pastor. E se as pessoas ouvem a voz e não reconhecem, não entendem o que é dito, será que é realmente o pastor delas
que está chamando, que está pregando para elas? Me parece que não, porque se fosse as ovelhas daquele pastor, elas viriam, elas entenderiam a palavra de Deus. Então vamos voltar a essa linha de raciocínio depois. Na verdade, já vamos tratar agora disso daí. Então parece que as pessoas estão servindo a um outro tipo de pastor. Porque se fosse o pastor que elas estivessem seguindo fosse Deus, elas entenderiam e ouviriam a voz do pastor pregando e entenderiam suas palavras, porque são ovelhas dele. Agora vamos seguir o sentido aqui. Elas entenderam o que realmente foram ditas, mas não entenderam pelo menos as palavras, embora não entendessem o sentido. E elas estavam meio confusas. Um anjo lhe falou, foi um trovão. E não, parece que as pessoas só estavam ali por causa da curiosidade. Isso daí faz uma relação com uma parábola que Jesus vai pregar depois disso daí. Que ele fala o seguinte, que essas pessoas se assemelham como se fossem sementes jogadas ao meio da estrada. E especificamente essas pessoas que eu acabei de ler aqui, que não entenderam a palavra, seriam como se fosse as sementes que cairiam em solo rochoso, na qual elas ouviram a palavra, vieram, né, a semente brotou porque já tinha pouca terra, porque o coração estava de pedra, não entenderam a palavra, o coração estava de pedra, então a semente brotou rápido, ou seja, elas vieram, ouviram a palavra, porque ficaram curiosos, né, porque Jesus... os sinais seguiam Jesus, né? Então a multidão também vinha por causa dos sinais. Ficaram curiosos, então já brotou a palavra ali. Eles estavam interessados no que Jesus estava falando. Só que logo depois já murchou na primeira coisa que veio. Ou seja, eles tiveram que voltar para casa e viver as vidas normais dele. Ou seja, de nada adiantou eles terem ido lá e presenciar essa coisa milagrosa. Deus desceu na terra. Ele falou junto ali, teve uma conexão tão gloriosa que a voz de Deus veio na terra. E daquilo lá nada serviu àquelas pessoas. Elas voltaram para casa, viveu as vidas ordinárias dela. Ou seja, a semente brotou, a curiosidade foi embora e elas foram viver a vida dela. Acabou aquilo lá. Ou seja, tem muitas pessoas hoje, vamos relacionar isso daí com a igreja novamente. Tem muitas pessoas hoje que vê coisas milagrosas dentro da igreja, vê exemplos, vê uma palavra aqui na frente, uma palavra que pode mudar vidas. E que muitas pessoas, e que simplesmente não entra no coração da pessoa e logo murcha quando ela sai da porta para o mundo. Agora imagina, nessa situação aqui da Bíblia, voltando para a Bíblia. Quantas pessoas não queriam estar no lugar dessas pessoas? Quantas pessoas que não iam fazer um proveito muito melhor do que elas? Quantas pessoas que iriam estar no lugar delas e viver uma vida totalmente diferente, ou relatar e testemunhar o evangelho para todo mundo, porque a voz de Deus veio na terra, falou, eu sou testemunho, o trovão veio, parecia um trovão, parecia um anjo, eu não entendi direito, mas entendeu? Agora vamos voltar para a realidade. As pessoas vêm aqui, veem milagre, veem uma palavra bonita. Imagina quantas pessoas não querem estar no lugar dessas pessoas que só estão na igreja e não recebem a palavra. Quantas pessoas no mundo, na Cracolândia, todos os lugares que precisam de ajuda, poderia estar dentro da igreja recebendo a mesma palavra que os irmãos, mas não tiveram a mesma oportunidade. E os que têm a oportunidade parece que não dá valor. Assim como Deus desceu dos céus e ouviu sua voz como o estrondo de um trovão, não conseguiu impressionar o povo, o que mais ele pode fazer? Me parece que isso daí é uma responsabilidade da pessoa de abrir o coração para Deus, e não de Deus fazer coisas esplêndidas. Porque enquanto o povo estava no deserto, voltando lá no Velho Testamento, na época de Moisés, Deus realizou os maiores sinais e maravilhas e todo mundo testemunhou aquilo. Só que isso não foi motivo para eles crerem. E a mesma coisa se encaixa, né? Quantas pessoas não teriam a influência daquilo lá e mudariam de vida, né? Ou os outros povos, não sei. É uma coisa incrível. Mas voltando às ovelhas com os pastores. Quando fala que no final dos tempos, né? Jesus ele voltará e chamará suas ovelhas. E as ovelhas que reconhecerem a voz do seu pastor vão ir até ele. Só que me parece que... lógico que Jesus não vai passar despercebido no final dos tempos. Todo mundo vai ouvir Jesus falar. Como que só as ovelhas deles vão ir para ele? Como que só o povo dele vai ir? Todo mundo vai ir, né?
Jesus, ele não chega miudinho, ele chegou miudinho na primeira vez, na segunda ele vai chegar extravagante. Ele vai descer com um monte de anjo, vai descer já estabelecendo seu reino na terra do milênio, lá esse monte de coisa de escatologia. Então todo mundo vai ouvir a voz de Deus. Então me parece que essa chamada das ovelhas dele não é de uma forma literal. Não é que as pessoas vão ouvir a voz dele e virão até ele. Mas quando ele chama as ovelhas dele, me parece uma forma de intimidade que as ovelhas tinham com o pastor. Porque é impossível reconhecer uma voz de uma pessoa que eu nunca vi na vida. Como que eu não que eu não tenha visto a pessoa, mas não que eu tenha convivido com ela. Porque hoje em dia não dá mais para falar isso, né? Porque a internet você ouve a voz de todo mundo. Mas as ovelhas que seguirão a voz do seu pastor são as ovelhas que já tiveram intimidade. Porque você pode chegar numa ovelha a qualquer momento no estábulo, alguma coisa, chamar ela, não vai até você. Por quê? Porque ela nunca teve intimidade com você. Então me parece que para você se tornar uma ovelha de Cristo, você tem que ter intimidade com Ele. Você não pode só trazer Cristo para dentro da igreja. Uma coisa que Deus diz ao seu povo é o seguinte: muito Deus fala, mas poucos vocês escutam. Deus não fala só dentro da igreja. É errônea a pessoa que pensa que Deus fala só dentro da igreja. Perde 90% do que Deus está fazendo para a vida dela. Dentro da igreja é um lugar de comunhão, um lugar para você orar para o próximo, para você ter um convívio com as pessoas, para você erguer a palavra, erguer as pessoas que estão à sua volta. Não é só para benefício próprio seu, para você ouvir a palavra. Deus fala em todo ser vivo, até de uma forma que não seja por ondas sonoras, seja por exemplo. Deus fala no exemplo de uma criancinha de 5 anos e numa história de vida de uma pessoa de 90. A todo momento Deus fala a sua grandeza através da natureza, através das leis da física, da química, através de tudo que está espalhado pelo mundo, desde o menor até o maior. Então, queira ter essa vida íntima com o Senhor, não só dentro da igreja, mas fora também. Não seja como essas pessoas que viram uma coisa gloriosa e não aproveitaram. Veja a glória do Senhor em tudo, dê graça a tudo que acontece na sua vida. E era essa palavra que eu queria pregar para vocês hoje, do coração de Deus, que Deus pregou para vocês hoje. Não que eu seja Deus, mas vocês entenderam. E muito obrigado pela sua presença. Uma coisa que prova que você está no caminho certo e que você ainda está buscando a Deus é simplesmente buscar esses videozinhos, apoiar as pessoas pequenas da nossa igreja. É bom que a gente apoie uns aos outros, né? Porque quem está um embraçado com o outro não vai deixar os outros... É isso daí. A comunhão faz a força. Muito obrigado pela sua presença aqui. Vocês são minha força para continuar aqui. O ano que vem vai ter muito mais o nosso cultinho. E era isso que eu queria pregar. Ouça a voz de Deus. Ele não fala só dentro da igreja. Tenha uma vida íntima com Ele, para quando Ele chamar, você ir até Ele, porque você tem intimidade, você vai reconhecer a voz do seu pastor. Não seja como essas pessoas que eu acabei de pregar aqui hoje, que ouviram a voz do pastor, mas não reconheceram porque não era o pastor delas. O pastor delas era o mundo. Então glorificado seja o nome de Deus na sua vida, assim como foi glorificado o nome de Jesus. Que você seja um exemplo para multidões seguir nesse novo ano. Muito obrigado por essa presença. E eu queria orar para o Pai, porque é o Pai que deu essa palavra para mim hoje. Muito obrigado, Senhor, porque sem Ti, Pai, não teria esse cultinho, Pai. Sem Ti eu não saio de casa, Senhor. Muito obrigado pela Tua presença. Nos perdoe, Pai, por nossos pecados. Senhor, abençoe esse ano maravilhoso, Pai. Independente do que acontecer, Pai. Que não venha abalar, Pai, nossa estrutura, Senhor. Não venha abalar nosso relacionamento com o Senhor. Venha falar, Pai, cada dia mais com nossos corações. Senhor, eu consagro esse cultinho a Ti, meu Pai. Glorificado, Senhor, seja o Teu santo nome. Perdoe todos os meus pecados. Tudo que eu falei aqui, Pai, que não foi da Tua vontade, ou que foi errado, Senhor. Mas que o Teu nome, Senhor, seja exaltado, Senhor. Se tem alguma coisa aqui que eu falei, Senhor, que não foi certo, que o Senhor venha esclarecer, Pai, que eu assumo o erro, eu venho aqui falar de novo, meu Senhor. Eu sempre estou aqui para a Tua presença, Pai, e eu espero que muitas pessoas, Pai, possam também estar dispostas, Senhor, assim como Isaías falou, eis-me aqui, Senhor. Muito obrigado por tudo, Pai, somos seres humanos, Senhor, e Te adoramos, Pai, no nosso errôneo jeito, Senhor, mas Te adoramos, Senhor, de coração, Pai, em espírito e em verdade. Muito obrigado por tudo, Senhor. Amém, Pai, entrego em Tuas mãos.